Olá pessoal, tudo bem? Professor Pitt apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos que envolvem eletrostática. Em termos mais específicos, o que é a eletrostática? É a parte da física que estuda as cargas elétricas em repouso. Nós trabalhamos normalmente lá no primeiro ano, principalmente em química, com o átomo, e as partículas elementares, que é o próton, que nós trabalharemos aqui como portador de carga positiva, o elétron, que é portador de carga negativa, e o nêutron, que é o elemento que não é portador de carga. Ele serve ali para estruturar o núcleo, já que se ele não tivesse ali, o núcleo desestruturaria, você não teria molécula, consequentemente você não teria a matéria. Detalhe, para você entender todos esses processos da eletrostática, o estudo das cargas elétricas em repouso, que nós iremos dividir entre cargas positivas e negativas, que é prótons e elétrons, você precisa entender o que é uma carga elétrica. O que é carga elétrica? É a propriedade intrínseca, ou seja, própria, das partículas fundamentais da matéria, como os prótons, portadores de carga positiva, e os elétrons, portadores de cargas negativas, assim como a massa. Detalhe, toda vez que você tiver um corpo sendo analisado no espaço, ele está eletricamente neutro. Vamos supor que ele está eletricamente neutro. O que está acontecendo? Então, esse corpo ele tem número de prótons e elétrons iguais. Então, nesse caso aqui, o número de prótons e elétrons são iguais. Então, nesse caso aqui, ele possui cargas elétricas. Ele possui cargas elétricas positivas e ele possui cargas elétricas negativas. Só que nesse momento aqui ele é chamado de neutro. Por quê? Nós temos a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, se ele passar por um processo de eletrização, que nós detalharemos mais à frente, que são 3 que nós estudaremos aqui, ou por atrito, ou fricção, por contato ou por indução, daí você terá aqui um rearranjo nessa estruturação. Ou ele pode perder elétrons, quando ele perde elétrons ele fica com excesso de prótons, diz que ele está eletrizado positivamente, ou ele pode receber elétrons, ele fica com excesso de elétrons, ele diz que ele está carregado negativamente. Mas, caso tenha números iguais de prótons e elétrons, você terá um corpo neutro, então a carga dele seria zero. Para você determinar essa carga, você simboliza essa carga, o corpo está eletrizado pela letra Q maiúscula. Tem alguns materiais que vão simbolizar essa carga pelo Q minúsculo, mas nós simbolizaremos aqui por Q maiúsculo. Esse N representa o número inteiro, vezes a carga elementar. Essa carga elementar aqui é a menor carga que nós trabalharemos aqui, que ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se for do próton, que ambas são iguais, tanto do próton quanto do elétron, se for do próton é positiva, se for do elétron é negativa. Em termos de legendas, o que seria a carga elétrica, que é dada em coulomb. O que significa esse coulomb? Vou até colocar aqui, C, coulomb. É uma homenagem ao Charles Augustin de Coulomb, que é um dos precursores dos estudos aqui da interação entre as cargas elétricas, tá ok? Daí nós temos aqui o N, que representa o número de elétrons, e o E, a carga elementar, que também será dada em Coulomb. Se o corpo estiver com excesso de elétrons, a carga elétrica dele será negativa. Se ele estiver com excesso de prótons, ou seja, perdeu elétrons, a carga elétrica dele será positiva. Peraí, mas como que eu vou trabalhar com esses elementos aí? E se ele me der o número de prótons e elétrons simultaneamente? Como que eu faço para calcular esse N? Se eles não forem iguais, você já sabe que esse N aqui será zero, Agora, se eles forem diferentes, você vem aqui e subtrai, entre módulo, o número de prótons pelo número de elétrons. Daí você tem como calcular esse número aí. Tá ok, pessoal? Então aqui nós temos as nossas considerações iniciais. Eu vou fazer agora um exemplo aqui de como se calcula essa carga elétrica, tá bom? Utilizando o número inteiro vezes a carga elementar. Então já voltamos.
Uou, já voltamos, foi rápido, né? Então aqui nós temos o nosso exemplo 1, né? Vamos supor a seguinte situação. Eu tenho um corpo que ele recebeu um número de elétrons correspondente a 6,0 vezes 10 à sexta elétrons. Ele recebeu esses elétrons aqui, vamos supor que por um processo de contato ou por atrito, né? Que nós veremos mais à frente quais são esses processos de eletrização. Lembrando que a carga elementar aqui é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Como ele está recebendo elétrons, né, a carga elétrica dele será negativa. A carga elementar que nós usaremos aqui também terá o seu sinal negativo. Esse Q aqui representa essa quantidade de carga. O importante é você também fazer um esquema para te auxiliar nesse entendimento. Quando o corpo está sendo representado assim, significa que ele está eletricamente neutro. Ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Então, nesse momento aqui, a carga elétrica dele é zero. Como ele recebeu essa quantidade aqui de elétrons, ele ficou eletrizado com carga negativa. Ao ficar eletrizado com carga negativa, você terá um Q aqui menor que zero. Tudo bem? Está com excesso de elétrons. E como que eu faço para calcular isso aqui? Daí você usa aquela equaçãozinha mostrada anteriormente, Q igual a N vezes Z. Nesse caso aqui, o Q vai ser igual. Quem que é o N? 6,0 vezes 10 à sexta, o número de elétrons, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá faltando algo aqui? Tá faltando algo aqui, tá faltando um sinalzinho de menos, ok? 6 vezes menos 1,6, olha só que legal, vai dar menos 9,6. Bases iguais, conserva a base, subtrai os expoentes. 6 menos 19 dá menos 13. Ah, tá em notação científica correta? Tá. Daí você coloca aqui só a nossa unidade final aqui, que é o coulomb. Ah, professor, e se eu tivesse que achar um dos outros elementos sem ser a carga? O E é sempre o mesmo valor, você tem que se preocupar só com o N. Você pode usar esse recurso dessa tabela aqui, tudo bem? Q igual a N sobre E. Se você quer achar o N, quem que é o Q? Q igual a N vezes E. Se você quer achar o N, quem que é o N? Q sobre E. E também aparecerá aqui muitas vezes aqui os submúltiplos. Eu vou passar aqui alguns submúltiplos que são muito utilizados aqui, só para você ficar atento. Então, eu vou colocar aqui ó, os submúltiplos que são muito usados aqui, principalmente para carga elétrica, né? Para reduzir o espaço que o valor numérico ocupa e otimizar aí, uma maneira mais tranquila de você fazer esse cálculo, tá ok? Então, nós vamos falar aqui dos submúltiplos. Nós temos alguns submúltiplos que são comumente utilizados aqui. Quais são esses submúltiplos? Ó, o primeiro deles é o micro, amplamente utilizado aqui. O segundo é o milli, também amplamente utilizado. E o nano, eles não estão em ordem, tá bom? E o nano. O micro, ele é simbolizado ó, por esse U com a perninha puxada. O milli, ele é simbolizado pelo M minúsculo. E o nano, ele é simbolizado pelo N minúsculo. Isso aqui é um N, tá bom? Parece um H, mas é um N, ok? O que eles representam? Eles representam bases 10. Eles representam os décimos que foram tirados do valor numérico, melhor dizendo, né? Então, o que você tem aqui? O micro ele representa 10 a menos 6, a milionésima parte. O milli, 10 a menos 3, a milésima parte. E o nano, 10 a menos 9, ou seja, a milionésima parte. Então, o que vai acontecer aqui normalmente? Normalmente, ó, se você conseguir encontrar uma carga assim, vamos supor, 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Daí você quer usar os submúltiplos. Quem que é esse 10 a menos 6 aqui? Você pode representar ele pelo micro. Então vai ficar 6 microcoulombs. Beleza, pessoal? Espero que tenham compreendido. Vai ser breve a nossa introdução hoje de eletrostática, mas é só para você ter esse âmbito geral inicial aí, tá bom?
Lembrando que um dos princípios da eletrostática é o seguinte: os opostos se atraem, os iguais se repelem. Positivo repele positivo, negativo repele positivo, positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. Valeu, felicidade, sucesso a todos, até a próxima.